Olá, pessoal! Vamos então para a nossa última aula dessa semana, tá? Em que finalmente a gente vai estudar a operação unitária de elutriação, né? O nome do equipamento é o elutriador. E é aqui nessa operação unitária que nós vamos aplicar os equacionamentos e o nosso estudo de movimento de uma partícula através de um fluido. As equações que nós viemos estudando na aula passada são para nos ajudar a entender e a estudar os equipamentos de separação, tanto líquido sólido quanto gás sólido, tá? Equipamentos de separação líquido sólido são o sedimentador e o elutriador. E o equipamento de separação gás sólido aqui desse exemplo é a câmara de poeira. Falta a gente falar sobre o elutriador, que é um equipamento de separação de partículas sólidas presentes no meio líquido. Partículas grandes separam-se facilmente de um fluido, enquanto que as partículas finas tendem a seguir o mesmo percurso do fluido, tornando difícil a separação. Tá? Esse fluido pode ser um gás, como a gente viu lá na câmara de poeira, e pode ser um líquido, como a gente vai ver aqui no. E aí, a gente precisa, em muitas situações industriais, separar partículas do fluido para, por exemplo, evitar desperdício, limpar os resíduos líquidos ou gasosos antes do descarte e também para eliminar riscos de explosão. Né, a câmara de poeira e outros equipamentos de separação de partículas muito finas de gás são importantes porque essas partículas muito pequenininhas, muito fininhas, podem causar explosão se dispostas e colocadas num ambiente inadequado. Tá? Se tiver ali condições para que a explosão possa acontecer, a presença do pó muito fino, de partículas muito finas, só prejudica, só favorece a explosão. Bom, o que a gente vai estudar agora, então, é o elutriador ou classificador hidráulico. Esse também é um nome que o elutriador recebe, tá? Classificador hidráulico. A elutriação é um processo usado para separar partículas finas de tamanho inferior ao que pode ser separado por peneiramento. Tá? A gente está falando de partículas bem pequenininhas, tá? Menores ainda do que as menores aberturas das peneiras. A separação consiste, então, no caso do classificador hidráulico ou elutriador, em colocar a alimentação, que é uma mistura de partículas, em contracorrente com uma corrente líquida, com um fluido líquido, normalmente água, com velocidade superior à velocidade terminal das partículas finas. Vejam, a gente tem no início uma mistura de partículas, tanto de diferentes tamanhos quanto até de diferentes materiais. Podemos até ter partículas diversas nessa mistura inicial. E ao entrar em contato com uma vazão ascendente de fluido, de água líquida, a velocidade desse fluido vai influenciar nas partículas que conseguem ficar separadas umas das outras. Tá legal? As partículas maiores, mais grossas, mais pesadas, mais densas, tendem a ter velocidade terminal maior do que a do fluido. Né? E aí ela consegue caminhar para baixo nesse fluido, apesar do fluido ascendente, porque a velocidade terminal dessas partículas é maior do que a velocidade do fluido. Só que aquelas mais finas, as partículas menores, menos densas, que têm valores de velocidade terminal menores também, serão arrastadas com esse fluido. Esse esquema aqui, pessoal, eu costumo fazer na lousa, né, nas nossas aulas presenciais, e gostaria que vocês anotassem no caderno de vocês. Esse equipamento aqui, ó, esse esqueminha que eu desenhei e fiz, é um elutriador, tá? No esquema aqui do meu desenho, eu tenho 2 elutriadores em série, mas vamos primeiro olhar para um deles. Vamos olhar primeiro aqui para o primeiro elutriador, que é o equipamento 1, cujo diâmetro é D1. Nós temos sempre aqui no elutriador uma corrente de entrada, que é a alimentação, que é aquela corrente que contém os sólidos de vários tamanhos. Então, além de ter diferentes tamanhos de partículas, a gente pode ter também uma mistura de materiais e consequentes densidades diferentes.
Tá legal? E nesse equipamento, então, esses sólidos vão entrar em contato com uma corrente, uma vazão de líquido ascendente. Normalmente esse líquido é a água. E o que vai acontecer? Esse líquido tem uma velocidade tal, aqui que eu vou chamar de velocidade do líquido 1, porque está no equipamento 1. E essa velocidade é ascendente, tá? Mas ao colocar as partículas aqui, vocês concordam comigo que aquelas que são maiores, grandes, pesadas, mais densas, vão vencer a velocidade ascensional do fluido e ficar retida no equipamento? Tá? As partículas que têm velocidade terminal maior do que a velocidade desse líquido no equipamento 1, elas ficam retidas e podem ser coletadas pelo fundo do equipamento, enquanto que as partículas menores seguem arrastadas pelo fluido e nesse esquema aqui vão seguir para um próximo elutriador. Dessa vez, o elutriador tem um diâmetro 2 maior do que D1. Uma vez que a vazão é a mesma, tá? Vejam se vocês concordam comigo. Uma vez que a vazão que vem do equipamento 1 é a mesma que entra no equipamento 2 e o D2 é maior que D1, a velocidade em 2 vai ser menor do que a velocidade em 1. Tá? Sendo assim, eu tenho uma nova etapa de separação aqui, no qual as partículas que sobraram do equipamento 1 e vieram para o 2, e agora têm velocidade terminal maior do que a velocidade do líquido ascendente em 2, vão ficar retidas no segundo elutriador, enquanto que aquelas menorzinhas, as mais finas, as mais leves, as menos densas, vão sair coletadas no topo desse equipamento junto com a corrente líquida, junto com a corrente de água. Tá? Então, se eu tinha inicialmente pelo menos aí 3 frações, 3 condições que eu gostaria de separar a minha mistura original, em 2 equipamentos eu faço essa separação. No primeiro, retiro as maiores, no segundo, retiro as intermediárias e as mais finas saem com a corrente líquida. Tá joia? Esse é o esquema, então, de um elutriador, de um esquema, de uma série de elutriadores, tá? Para a separação de partículas sólidas presentes em meio fluido. Ou usando um meio fluido, né? A água. A partir daqui já está numa mistura para entrar no segundo equipamento. Tá legal? Então é isso, pessoal. É simples o processo de separação usando a água. Então vamos lá. Aqui só está escrito o que eu expliquei para vocês na figura anterior, né? No caso do classificador hidráulico, o elutriador, as partículas maiores, com velocidade terminal maior do que a velocidade do líquido, sedimentam-se e são coletadas no fundo do equipamento, enquanto que as demais seguem com o líquido. Pode-se usar, então, várias colunas, vários equipamentos, vários elutriadores em série com diferentes diâmetros para otimizar essa operação, para refinar a separação ou para separar em várias frações. Aqui tem uma foto, quando eu ampliei a imagem ela não ficou muito boa, mas é um esquema de um elutriador, vejam. Esse esquema aqui nessa imagem, né, o formato dele é cônico, mas reparem que são 4 equipamentos, os diâmetros vão aumentando ao longo da série aí dos equipamentos, tá? E a gente tem água aqui inicialmente entrando por baixo, que vai fluir ascendentemente, e a mistura de sólidos em contato com esse fluido líquido ascendente, sendo separada em várias porções. As partículas maiores ficam retidas no primeiro e assim gradativamente até que as mais finas saem ainda com o líquido, né? Ou o líquido já sai livre totalmente de partículas, dependendo do tamanho desses equipamentos, e as mais fininhas saem no final. Para finalizar esse assunto de separação, eu queria conversar com vocês sobre um processo que se chama separação em meio denso. Né? O que nos ajuda a decidir, depois que a gente falar sobre isso nos próximos slides, a decidir se em qual meio eu quero fazer essa separação, né? Se a água é realmente o melhor meio fluido para essa separação ou se me é conveniente às vezes escolher outro fluido, escolher outro meio no qual a separação das partículas sólidas vai ocorrer. Então vamos pensar o seguinte, para fazer essa linha de raciocínio aí sobre a separação de partículas usando um meio fluido. Suponhamos que 2 materiais diferentes, um que eu vou chamar de A e outro que eu vou chamar de B, estejam presentes em uma mistura de partículas sólidas, sendo o A mais denso que o B.
Tá? Então, eu tenho uma mistura inicial de um composto A, que é mais denso que o B, e eles são sólidos particulados. Ela é uma mistura não só de duas substâncias, como também de tamanhos de partículas diferentes. O A tem vários tamanhos, o B tem vários tamanhos de partícula, e eles estão todos juntos. Quando a faixa de tamanho dos dois materiais é ampla, tá? Eu tenho partículas finas, médias e grossas do A, finas, médias e grossas do B. A separação completa, ou seja, separar totalmente A de B, torna-se difícil. Por quê? Uma vez que as velocidades terminais das maiores partículas de B podem ser maiores que as velocidades terminais das menores partículas de A. Vejam, de novo, com calma para a gente não confundir. Eu tenho duas substâncias, A e B. A é mais densa do que B. Tá, então eu já posso pensar que A fica no fundo do equipamento enquanto B é arrastado com esse fluido, com a água, por exemplo, né? Porque A é mais denso. Entretanto, se eu tenho uma variação de tamanho das partículas de A e de B, vocês concordam comigo que às vezes as menorzinhas de A podem ser arrastadas, enquanto as maiores de B, mesmo sendo menos denso, ficam no fundo do equipamento? Tá? Não é garantia, se a faixa de tamanho dos dois materiais é muito ampla, que eu consiga, só pelo A ser mais denso, separá-lo no fundo do equipamento, enquanto o B é arrastado com o equipamento, por ser menos denso. Tá legal? Então, o que acontece é as velocidades terminais das maiores partículas de B, que é o menos denso, pode ser maior, essa velocidade, do que as das menores partículas de A. Então, gente, pode ser que no fundo do equipamento eu tenha, sim, o material mais denso, mas também eu tenha no fundo do equipamento as maiores do material menos denso, o que ainda me deixa com uma mistura. Tá? Eu tinha A e B no começo e não consigo necessariamente separar totalmente A de B. Eu ainda fico com A e B entre as maiores e fico com A e B entre as menores também, tá? Porque eu consigo arrastar bastante das menos densas, mas às vezes a menorzinha da mais densa é carregada junto com o fluido. Então a gente precisa escolher o fluido, decidir a velocidade com que vai trabalhar nesse equipamento para fazer a melhor separação possível, né? De acordo com o problema, de acordo com o nosso objetivo. Mas por enquanto a gente pensa nisso. A e B. A é mais denso, B é menos denso. Mas se o tamanho aí, se a variação de tamanho dessas partículas for grande, eu posso arrastar as mais densas e fazer também as menos densas ficarem no fundo do tanque. Os intervalos das dimensões que são provenientes de uma separação podem ser calculados a partir da razão entre as dimensões das partículas de A e B com a mesma velocidade terminal. Tá? Eu posso relacionar, então, essa condição de tamanho das partículas pensando em velocidade terminal, porque vai existir partículas de A de determinado tamanho que tenham a mesma velocidade terminal de partículas de B, porém a partícula do B terá um tamanho diferente da partícula do A, mas a velocidade terminal será a mesma. Aí, ó, veja se vocês concordam. Eu voltei lá para a equação 4 da velocidade terminal. Então, eu vou igualar a velocidade terminal do meu sólido A, então a densidade do A, o tamanho da partícula do A e o coeficiente de arraste do A. Igualei isso às condições do B, densidade do B, diâmetro do sólido B e coeficiente de arraste do sólido B. Tá? Para eu poder relacionar aí os tamanhos dessas partículas que têm a mesma velocidade terminal. Então, fazendo essa igualdade, é verdade a equação 10, em que a relação entre o diâmetro da partícula do sólido A se relaciona com a do sólido B em função das densidades desses materiais, o A, o B e o fluido, e também do coeficiente de arraste para cada material, tá? Para cada sólido. Bom, nós temos duas situações de escoamento. Se a gente tiver lá no escoamento turbulento, lembram da cara do gráfico? Da cara do gráfico do CA em função do Reynolds? Quando o escoamento é turbulento, gente, o que a gente espera do CA? Concordam que independente do Reynolds, lá no turbulentão mesmo, o CA é constante?
Tá? Então, o Ca vai ser constante para o sólido A, para o sólido B, e a gente pode simplificar a equação 10 na equação 11. Tá legal? Então, vejam que o diâmetro das partículas de A e B que eu consigo separar tem a ver com as densidades desses sólidos e como eles se relacionam com o fluido também. Tá? Tem a ver com esses valores, com essas diferenças de valores entre a densidade de um fluido, de um sólido e o fluido que está fazendo a separação. Legal? Então é possível a gente estimar aí essa relação de tamanhos das partículas que eu consigo separar. Mas se eu tiver no escoamento laminar, né, o coeficiente de arraste não é constante. O coeficiente de arraste é diferente, é variado. Nessa proporção aqui, lembram? Lá na aula 1 dessa semana, né, no que eu chamei de aula 1, a gente viu que na situação laminar, para Reynolds bem pequenos, o Ca varia proporcionalmente com o Reynolds. Era 24 sobre Reynolds. Olha o Reynolds aqui, ó. Rho V D sobre Mi. Tá? O Reynolds está aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar o valor, a equação do Ca no regime laminar, no escoamento laminar, para o sólido A e para o sólido B, e vou voltar na equação 7. Tá? Aí, gente, se a gente simplificar, voltar na equação 10, perdão, a gente chega na 12. Chegamos na equação 11 para o escoamento turbulento e na equação 12 para o escoamento laminar. E elas são parecidas, né? Exceto por um expoente aí. Então, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que a separação somente será possível se a razão de separação, vejam aqui, ó, a relação entre os diâmetros das partículas dos sólidos. Se a razão de separação, definida como a razão entre o tamanho da menor partícula de A, que é o sólido mais denso, e a maior partícula de B, que é o sólido menos denso, for maior do que essa relação aqui, ó. Tá? E aí, esse expoente N aqui, nós vimos que ele é igual a 1 para escoamento turbulento, ele é igual a meio para escoamento laminar, e está aí num valor intermediário se estivermos no escoamento de transição. Tudo bem, pessoal? Voltem lá se vocês ficarem em dúvida com essa questão de tamanho da menor partícula de A, maior partícula de B. Falei no comecinho desse assunto quando a gente disse que o A era o mais denso, que o B era menos denso e que nós temos um intervalo de tamanho de partícula aí para separar. Tá joia? Então, gente, isso quer dizer que essa separação total ou dependendo do objetivo do processo, só será possível nessa desigualdade aqui, ó. Se essa razão for maior do que essa equação que nos fornece informações em função das densidades envolvidas, tanto dos sólidos quanto do fluido. Tá legal? Então, essa equação 13 aí é bacana para vocês guardarem e que vocês entendam de onde ela veio, né? Esse conceito de duas substâncias, uma mais densa que a outra, e como que eu quero fazer a separação. O exercício 3, que eu propus essa semana, vai ser um bom exemplo, um bom exercício para a gente praticar a leitura do enunciado, a interpretação do problema de elutriação para usar essas equações e tratar o processo de separação. Tá legal? Então, por enquanto, vocês fiquem com essa equação de separação em meio denso, conheceram o processo do esquema do elutriador e assim vocês estão prontos para fazer o exercício 3. Tá legal? Quero que vocês leiam com calma, esquematizem o exercício, chamem as substâncias de A e B, anotem as informações aí que vocês têm e tentem resolver o exercício que é por separação com água, tá? Conhecendo o tamanho de partícula, velocidade de partícula, aplicando o gráfico do Ca pelo Reynolds, tá legal? Como nos exercícios da gota de chuva. Mas esse eu não vou fazer com vocês agora aqui nas videoaulas, tá? Esse eu gostaria que vocês tentassem fazer e trouxessem dúvidas para o nosso encontro ao vivo da terça-feira, da aula dessa semana. Tá joia, pessoal? Assim a gente encerra o assunto de elutriação, tá legal? E na próxima semana já estamos prontos para seguir em frente para a próxima operação unitária. Bons estudos, bom trabalho e até semana que vem. Espero vocês.